surgiu esse TEA em família, estimular para não pirar? Foi o Rafa, né? O Rafa foi a grande inspiração. Na verdade, eu fiquei sedenta. Você sabe que a gente passa por várias fases, né? E a mãe, a típica, né? E aí eu fiquei nessa fase de que eu quero agarrar um mundo, que eu tenho que fazer tudo pelo meu filho, o que, que eu vou fazer? Aí a gente vai correr pela internet. Aí conheci alguns canais, alguns profissionais no início, que davam ótimas dicas. E aí eu entrei no Instagram, vi uma ou duas, umas três mamães ali, que viraram minhas amigas hoje. A Nath Afonso, a Ana, do Nós e Autismo, que a gente está há muito tempo já nessa caminhada. Um beijo, E outras já quero conhecê-las. sei que uma delas está viajando, a outra, eu não vou poder participar hoje, Dani, mas eu vou ver a gravação depois. Foi uma caminhada assim que aí eu comecei, mas foi, na verdade, comecei o canal primeiro, colocando as primeiras atividades dele para mim ter uma base do que eu estava fazendo, para mostrar um dia no futuro para ele, de repente, alguma coisa, ou mostrar para minha família, que eu tenho família espalhada em todo lugar. Eu falei, vou deixar no YouTube. E depois eu vi que no Instagram era mais prático, que já tinha. Aí eu vim para o Instagram, 2017. E assim, fazendo uma coisinha ali, mas aí depois eu vi que tem muita mãe. Eu gostei disso. Como que você está fazendo? Aí que começou. E a princípio foi para também, como uma distração. Não chega uma distração, virou um hobby para mim, que hoje eu vejo como um trabalho, que é a minha missão de vida já, que é compartilhar as coisas que dá certo com o Rafa. Então, lá no início começou bem despretensioso, assim, sem muito. Aí depois a gente vai, eu quero fazer um curso aqui, aí eu vou estudar, vou fazer isso. Aí vai criando aquele senso de comunidade, né? Que a gente uma quer ajudar a outra. É muito bom. Eu falo que o Instagram, ele é terapêutico para nós mães também. Quando você sabe olhar do lado certo. Eu sempre falo para as mamães, nem tudo que dá certo para o Rafa, sempre deixo isso muito claro. Já coloquei o Rafa não querendo fazer atividade, eu não coloco só a parte bonitinha, principalmente nos Ótimo. stories. Hoje em dia a gente eu nem estimulo muito, assim, naquele volume que eu fazia antes, que o Rafa já tá maior. Mas antes eu até falava, gente, hoje não deu. Hoje não deu e hoje é assim mesmo. Sempre dividindo, porque autismos, né? É um pouco diferente. Mas assim, pra gente ter ideias, uma ajudar a outra, eu acho bem legal. Bem legal a gente compartilhar o que dá certo. Muito legal que eu fui dar uma bisbilhotada lá a mais, né? Aí voltei um pouquinho nos teus vídeos e vi Que um legal. vídeo de 15K, né? Coisa mais linda. Que você É, colocou assim, gente, eu errei muito. Olha só. O que que eu achei bonitinho, né? Não é enfatizar o erro, a questão não é essa. É que você não se acomodou. Você não ficou somente naquelas estimulações ali, né? Você estudou e está estudando e vai se tornar uma profissional incrível, psicopedagoga aí. Minha colega de profissão, tenho muito orgulho de falar isso. é tão bom a gente olhar para trás e ver que a caminhada foi legal, mas que hoje, por exemplo, hoje com a mediação cognitiva também, nossa, eu olho as coisas e falo, gente, agora eu podia ter feito assim, 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 se eu soubesse isso, mas não tem problema, né? A gente não erra, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, é tudo maravilhoso. A gente E é tem muito que legal. acontecer o que passou e correr para frente, né? Sim. E é muito legal o que você falou também nos stories agora há pouco tempo, né? Vou pegar uma coisa lá atrás e uma coisa recente que você falou assim. Gente, final de semana agora o Rafa não está sendo estimulado terapeuticamente, não. Ele está passeando com o pai, está aproveitando o final de semana. Isso é fantástico, né? A ponto de você falar assim, filho, é tua premiação, porque assim, você esteve aqui com a mamãe, né? Enquanto a mamãe estava te estimulando, você foi, caminhou, conseguiu o que eu podia ali, estimular muitas horas. E agora eu vou te dar uma folga, né? Como se fosse um estudante durante a semana, e no final de semana você vai dar uma curtida. Muito É. legal essa percepção. Mudei bastante, mudei porque eu tinha um ritmo, eu vinha num ritmo, até para mim mesma, eu estava cansada, estava me cobrando muito também. E os dias que eu não conseguia fazer, foi muito desafiador o ano passado pra gente. A Rafa mudou bastante depois dos 8 anos. E teve crises. Nossa, se eu ainda não abri para as mães, ainda quero ainda fazer um especial assim sobre o que eu passei o ano passado com ele. A gente já está estabilizado, tudo certinho.
Mas foi muito desafiador, eu não consegui, mas eu pensei, poxa, faz parte, né? Às vezes não dá para fazer, então eu diminuí. Mas lá atrás eu corri atrás, sim, com certeza. Eu tinha um ritmo diferente. E Dani, qual foi a primeira habilidade, assim? Eu acredito que tenha sido a linguagem, né? Você deu uma ênfase aí nessa questão da estimulação. Hoje em Na dia, verdade, você tem uma conscientização um pouco maior de que os pais precisam estar, assim, vendo o que está acontecendo, né, na sala de terapia. Geralmente, assim, minha parede, por exemplo, é aquela parede de drywall. Então, o pai fica do lado de fora, consegue ouvir absolutamente tudo. Em alguns momentos, eu deixo a porta aberta, porque existe aquela criança muito pequenininha, existe a necessidade de sair, entrar e ter aquele suporte dos pais. Além de dar um treino, quando eu monto o planejamento, eu pego a família e falo, ó, agora a gente vai sentar só a gente, para você saber exatamente o que você vai fazer aqui. E depois você vai aprendendo com as variações, porque a gente cria muita coisa também, né? Mas assim, lá olha, naquela época, você, como é que foi para você ter aquele insight, aquele input de fazer todos os dias com teu filho que era trabalhado na terapia? Você teve esse suporte de algum profissional ou foi intuição sua? foi os dois, foi os dois. Primeiro porque eu sou muito criativa, uma pessoa assim muito que gosta de fazer as coisas. Eu adoro desenhar, fazer as coisas. Eu sabia que tinha coisa ali que eu tinha que fazer. Mas você me perguntou da fala. A fala foi o primeiro foco, mas eu comecei aqui em casa pelo brincar. Porque o Rafa, ele não brincava com nada, nada. Ele brincava com folhas que caíam no quintal, coisinhas, pedrinhas, os brinquedos dele, ele não estava nem aí. Então eu fui sentar para brincar. Eu sempre falo, sentamos todos os dias no final da tarde, eu chegava do trabalho, nessa época eu nem trabalhei, trabalhando ainda, eu sentava, brincava, minha filha brincava, meu marido. Era só ficar estimulando o Rafa assim na brincadeira. Depois é que veio a parte que eu fui entender os pré-requisitos da fala e tudo. Aí eu consegui a ONG, onde ele fazia 4 terapias, 2 vezes por semana. Lá eu encontrei umas profissionais assim maravilhosas. A fono que era mais fechadinha, que me passava muita coisa. Mas as outras me passavam, eu ia na sala. Não dessa maneira que você falou, que eu acho que isso é perfeito. Quando eu atender, eu quero ser assim também. Eu acho que deve ser assim. Tem que ser assim. Esse é o caminho do futuro. É o que há agora, né? Não dá para ficar esse negócio de porta fechada. O pai precisa estar vendo, precisa entender. Acho isso lindo. Mas, assim, foi muito intuitivo. Foi porque eu fui entender os marcos, né, do desenvolvimento. Aí eu falei, bom, o que que eu tenho que fazer, gente? Vou começar por aqui, por aqui, por aqui. Eu juro, no início, eu fiquei bem perdida, né? Algumas coisas, por isso que eu acho que eu meti o pé pelas mãos em algumas questões, principalmente da parte da escrita, que é hoje o nosso desafio ainda, mas eu acho que eu deixei ela um pouco de lado. E aí eu dei umas erradinhas ali, mas assim, depois quando eu afunilei e foquei, aí eu fui. Aí eu fui embora. Aí deu certo. Mas eu Então, sempre perguntei tudo para os terapeutas, tá? Sempre. O que que você está fazendo com ele essa semana? O que que eu posso fazer lá em casa? Me dá umas dicas.